Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do Conselho da Magistratura. Eu consulto os eminentes pares se tem alguma reclamação ou retificação da ata da última sessão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada. Há apenas um processo em pauta, que é o embargo de declaração 0019682, dígito 7, 2013, 2811, 000, interposto nos autos do recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça número 1, 2011, tendo como embargante o juiz de direito Roberto Teixeira Seror. Pois bem, meus senhores, vamos ao relatório. Embargo de declaração, decisão, não, opostos ao acordo proferido nos autos do recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça. A emenda constou o seguinte: matéria administrativa, disciplinar, magistrado em primeiro grau, recurso do Ministério Público contra a decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça que determinou arquivamento de representação contra juiz. Preliminar, incompetência do Conselho da Magistratura para apreciar o recurso. Acolhimento, reconhecida a competência do Tribunal Pleno para julgar matéria de natureza disciplinar com base na decisão proferida pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade, número 4.638, unanimidade. Determinação de envio do processo ao Tribunal Pleno. Após o julgamento da ADIM 4.638 pelo Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu ser o tribunal a competência para julgar o recurso contra a decisão em matéria administrativa, disciplinar, atendente a magistrado, quer em casos de aberturas de sindicâncias e PADES, quer nos casos de arquivamento sumário, os processos dessa natureza deixam de ser de competência do egrégio Conselho da Magistratura, devendo ser remetidas para análise daquele órgão administrativo máximo do poder, Tribunal Pleno, resolução 135 do CNJ. Fecha aspas. O embargante argumenta que o acordo emanado deste Conselho de Magistratura foi contraditório em relação ao entendimento lançado na mesma sessão nos recursos números 1/2012 e 2/2010, que também se refere a recurso contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, em que os membros do Conselho da Magistratura conheceram dos recursos, negaram provimento ao primeiro e entenderam prejudicado o segundo, fato que afronta a segurança jurídica e o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno no julgamento da questão de ordem arguída nos embargos de declaração número 11.118.470 de /2011, interpostos aos recursos 7/2011, em que o plenário decidiu que, abre aspas, contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça que determina a instauração de sindicância, cabe recurso ao Conselho de Magistratura, nos termos do artigo 271, parágrafo 3º do COJ, e do artigo 28, inciso 28C do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, uma vez que, nessa fase, o deciso impugnado limita-se a dar início a uma sindicância. Fecha aspas. Aduz que o acordo embargado é omisso, na medida que não se manifesta sobre o fato de os acontecimentos trazidos no presente recurso já terem sido analisados e julgados pela Corregedoria-Geral de Justiça, folha 814, TJ, e 903, em que, inobstante a competência concorrente, não se pode perder de vista que a decisão daquele órgão hierarquicamente superior tem força extintiva de qualquer outro procedimento que trate dos mesmos fatos na esfera administrativa disciplinar no âmbito do tribunal local. Requer que seja conferido efeito modificativo aos decisórios, a fim de declarar no venerado acordo embargado as causas de afastamento da competência do Tribunal Pleno para apreciar este recurso, adotados no julgamento dos embargos de declaração, a declaração de perda do objeto, frente às decisões emanadas do Conselho Nacional de Justiça juntado às folhas 814 e 903. Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou manifestação pugnando pelo improvimento dos embargos, folhas 994 a 1005.
tendo presente as normas escritas no Estatuto do Processo Civil, que define a disciplina ritual a que se acham submetidos os embargos de declaração, tragam em consideração ao órgão do colegiado o presente embargo. É assim, senhor eminente para. Egrégio Conselho da Magistratura. Como consegui na síntese, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de existir omissão e contradição com o acordo emanado deste Conselho. A respeito dos embargos de declaração, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico brasileiro possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar decisões judiciais em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros, contraditórios. Caso não haja, na decisão embargada, tais defeitos de forma, não cabe interpor embargo de declaração, pois este não pode ser utilizado para reexame de novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação. Entre mentes, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, em situações excepcionalíssimas, a modificação do julgado mediante a simples interposição declaratória, conferindo efeito modificativo ou infringente. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável dos vícios, porventura verificados. No caso em tela, não ocorreu, contudo, nenhuma das hipóteses contidas no artigo 535 CPC, preenchendo a decisão recorrida todos os requisitos formais para sua validade, o que esvazia a alegação de equívoco nela existente. Entende o Superior Tribunal de Justiça, no embargo de declaração, número 11.2433 de Pernambuco, em que foi relator eminente ministro Gilson Dipp, abre aspas, embargo de declaração, inexistência de omissão, obscuridade, contradição, indeferimento, liminar do recurso extraordinário, ausência de repercussão geral, artigo 543-A, parágrafo 5º do CPC, embargos rejeitados. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade. Não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeite o recurso integrativo. Embargos rejeitados, fechado. Voltando os olhos aos autos, verifico que o Egrégio Conselho da Magistratura analisou a matéria posta à apreciação de forma expressa, clara e fundamentada, concluindo por acolher a preliminar de incompetência deste órgão para apreciar o recurso e determinando remessa dos autos ao Tribunal Pleno, folhas 931. Importante registrar que, em 19 de 1 de 2012, quando do julgamento pelo Tribunal Pleno da questão de ordem arguída nos embargos de declaração, interposto no recurso número 7/2011, concluindo que contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, que determina a instauração da sindicância, cabe recurso ao Conselho da Magistratura nos termos do artigo 271, parágrafo 3º do COG e do artigo 28, inciso 28C do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Naquela oportunidade, o relator da ação direta de inconstitucionalidade 4638, em face da resolução 135/2011 do CNJ, ministro Marco Aurélio, na apreciação do pedido liminar, suspendeu a eficácia do parágrafo 1º do artigo 3º, do artigo 8º, do parágrafo 2º, do artigo 9º, do artigo 10, do parágrafo único, do artigo 12, da cabeça do artigo 14 e dos respectivos parágrafo 3º, 7º, 8º, 9º, do artigo 17, cabeça, incisos 4 e 5, do parágrafo 3º do artigo 20, parágrafo 1º do artigo 15 e do parágrafo único do artigo 21. No que se refere ao parágrafo 3º do artigo 9º, apenas suspendo a eficácia da norma quanto à divisão de atribuições, de modo a viabilizar aos tribunais a definição, por meio de regimento interno, dos responsáveis pelo cumprimento das obrigações ali versadas. Quanto à cabeça do artigo 12, defiro a liminar para conferir interpretação conforme, de modo a assentar a competência subsidiária do Conselho Nacional de Justiça em âmbito disciplinar. Indefiro o pedido de liminar quanto ao artigo 2º, ao inciso 5 do artigo 3º e dos artigos 4º, 9º e 20 da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça.
Conforme se verifica no sítio do Supremo Tribunal Federal, a decisão foi proferida em 19 de 12 de 2011, publicada no Diário de Justiça Estadual número 22, divulgada em 31 de 1 de 2012. O Tribunal Pleno da Suprema Corte referendou em parte a liminar anteriormente concedida. As sessões plenárias ocorreram em 1º de fevereiro de 2012, 2 de fevereiro de 2012 e 8 de fevereiro de 2012. Vejamos a decisão. Abre aspas. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar solicitada pelo Procurador-Geral da República. Por maioria, o tribunal referendou o indeferimento da liminar em relação ao artigo 2º da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça contra os votos dos senhores ministros César Peluso e Luiz Fux, que davam cada qual nos termos dos seus respectivos votos interpretação conforme. Em relação ao seu artigo 3º, inciso 5, o tribunal, por unanimidade, referendou o indeferimento da liminar. Em relação ao artigo 3º, parágrafo 1º, contra os votos da senhora ministra Carmen Lúcia e do senhor ministro Joaquim Barbosa, o tribunal referendou o deferimento da liminar. Em seguida, foi o julgamento suspenso. Aí vem a consignação de todo esse julgado, aí eu digo, por outro lado, no julgamento presente, recurso pelo Conselho da Magistratura, em 22 de 10 de 2012, Sua Excelência, o relator desembargador Juvenal Pereira da Silva, registra que, no seu entendimento, o exame da matéria disciplinar sindicância e processo administrativo concernente ao magistrado é da competência do Tribunal Pleno. Conseguindo aqui, inclusive no julgamento da questão de ordem pelo Tribunal Pleno nos autos do recurso de embargo de declaração, número 11.8470/2011, interposto nos autos do recurso para o Tribunal Pleno contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, foi voto vencido ao defender esse posicionamento. O relator registra ainda que o ministro do Supremo Tribunal Federal excluíram a parte final do artigo 10 da Resolução 135, dando interpretação conforme a Constituição para que fique claro que podem recorrer ao tribunal todos os interessados no procedimento, seja o autor da representação ou o magistrado contra o qual se instaurou o procedimento. Diante dessas anotações, verifica-se que a resignação do embargante quanto à existência de contradição no acordo embargado não merece guarida, haja visto que a questão da incompetência do Conselho da Magistratura para apreciar o recurso do embargante foi amplamente explicitado por ocasião do julgamento. Da mesma forma, não há falar nem omissão no acordo embargado, porquanto o julgamento cuidou unicamente da discussão referente à incompetência do Conselho da Magistratura para o processamento e julgamento do recurso. Portanto, não há cabimento para análise do mérito recursal como pretende o embargante. Na verdade, o que se constata é que houve, isto sim, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mostrando clara intenção do reexame da matéria, como deixa transparecer nas razões dos presentes embargos. Sendo assim, caso o embargante pretenda ainda rediscutir a matéria, deverá postular o que lhe for de direito pela via apropriada, mas não por meio dos embargos de declaração. E aí, nisso, senhor eminente pares, eu trago julgados arestos do Superior Tribunal de Justiça sobre essa tese. Aí eu digo que, desse modo, inexistindo um acordo embargado, qualquer omissão ou contradição, os presentes embargos de declaração devem ser improvidos. Assim, senhor eminentes pares, tendo em consideração as razões postas, nego o provimento dos embargos de declaração por inocorrentes qualquer dos pressupostos legitimadores da sua utilização. É como voto. Como voto, eminente desembargador Sebastião de Moraes. Voto Rubens primeiro. É que o senhor, na verdade, ele é convocado, mas consulta o desembargador Rubens. Eu acompanho Vossa Excelência, esse é o entendimento já manifestado. De há muito, antes mesmo do Pleno manifestar aquela anteriormente, tive a oportunidade de encaminhar uma proposta de alteração no ano de 2011, que o Pleno determinou sobre o orçamento até que o Supremo manifestasse. Agora a questão me parece pacificada. No caso concreto, também não há que se falar de insegurança jurídica, porque o que se aclara
é o que está nos próprios autos, não comparando com outro acórdão de processo distinto. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Com voto, Sua Excelência, desembargador. De acordo Sebastião. Com os precedentes. Com isto, proclamo o resultado. A unanimidade improveu os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Não havendo mais nenhum processo em pauta, eu agradeço a presença dos eminentes colegas e declaro encerrada a presente sessão.